Olá, gente. Bom dia. Quinta-feira, final de semana já está chegando. A gente estava um pouquinho mal acostumado, né, com vários feriados aí, mas agora são as semanas seguidas sem feriados. Então vamos lá, né? Gente, na matéria de inglês, esse ano a gente começou com. Na verdade, começou não, né? Mas a segunda unidade, ela traz aí a ideia de countable e uncountable, né? Que é o que a gente estava vendo até então. É uma matéria que eu sei que vocês devem ter ficado se perguntando para que isso me interessa? Para que eu preciso saber se uma coisa é contável ou não, se eu consigo contar ou não, enfim. E agora vai começar a fazer sentido, porque a ideia de countable e uncountable, o que a gente consegue contar e não contar, ela ajuda a gente na hora de formar frases no inglês, por conta da estrutura gramatical da palavra, tá? Então a gente vai trabalhar agora com a ideia de quantidade. E para isso, a tia colocou aqui os tópicos, né? A gente vai ter aí many and much. Vocês sabem que esse and aí no meio significa e, né? É a tradução de e em inglês. Então, many e much, a few e a little, tá? Só vou falar o and pra gente falar tudo em inglês, tá? Então, many and much, a few and a little, some and a lot of e any. Essas são as ideias que a gente usa relacionadas à quantidade em inglês. O que eu quero dizer como quantidade? Se eu quero falar que eu tenho muita roupa, se eu tenho pouca roupa, se eu como muito, se eu como pouco, essa ideia de muito pouco, mais ou menos, é alguma coisa. É a ideia de quantidade no geral, tá? Então vou passar o slide para a gente acompanhar isso. Vamos começar com many and much. Usamos para expressar grandes quantidades. Tem o mesmo significado, porém utilizamos em situações diferentes. Many and much, eu vou falar quando eu quero dizer que eu tenho muito de alguma coisa, ou que eu estou sentindo muito alguma coisa. Significa muito, tá? Many and much, como a tia colocou, as duas palavras significam a mesma coisa. Porém, para eu formar uma frase gramaticalmente correta no inglês, eu tenho que saber aonde que eu utilizo o many e aonde que eu utilizo o much, tá? Eu vou utilizar many, primeiro tópico aí. Many usamos para falar de countable nouns. Much usamos para falar de uncountable nouns. O que eu quero dizer com isso? Lembra o que é countable e uncountable? Countable são as coisas que eu consigo contar. Uncountable, as que eu não consigo contar. Tem outras maneiras de descobrir o que é countable e o que é uncountable, mas essa é a mais fácil, né? Então, quando eu estou falando de algo que eu consigo contar, eu vou sempre utilizar a palavra many para falar que algo é muito. Então, eu coloquei o exemplo. Na frase I have many books, utilizamos o many, pois books é um substantivo contável, é algo que eu posso contar. A frase I have many books, vocês fazem ideia do que é? I have é eu tenho. Many books. Books são livros, tá? Então, I have many books significa que eu tenho muitos livros. Por quê? Porque many me dá a ideia de muito, de grande quantidade, tá? E book é um substantivo countable. Por quê? Porque eu consigo contar. Se eu colocar vários livros na sua frente e falar, conta quantos livros tem aí pra mim, você consegue contar. Você conta um, dois, três, quatro livros. E book é uma palavra que tem plural e singular. Book, plural ou singular, e books, plural. E a gente já viu também que outra maneira de identificar substantivos que são contáveis é perceber que essa palavra existe de maneira singular e também na maneira plural. Então, quando eu coloco aí I have many books, eu estou dizendo que eu tenho muitos livros. E eu utilizei o many porque books é um substantivo contável. Se eu quisesse dizer que eu tenho muito alguma coisa que, por exemplo, sendo um uncountable noun.
sendo algo incontável. Deixa eu pensar um exemplo. Um exemplo muito simples, que vocês já devem ter visto essa frase em vários lugares. Todo mundo sabe que I love you é eu te amo. Quando a gente quer dizer que a gente ama muito, a gente diz I love you so much. Por que much e não many? Porque amor é uma coisa que a gente não consegue quantificar. Eu não consigo calcular o quanto de amor que eu sinto por vocês ou o quanto de amor que eu sinto pela minha mãe. Eu não sei dizer quanto que é esse amor. Eu sei que é muito. Então eu vou usar o much, porque o much eu uso para uncountable nouns, que são substantivos que eu não consigo contar, tá? Então a frase correta seria I love you so much, ok? Vou passar para o próximo. É muita informação, né, gente? Mas não é tão difícil quanto parece. Então, resumindo, né? Ideias de quantidade, coisas que são muito, é many ou much. E eu vou usar many para countable nouns e much para uncountable nouns. Próximo slide. A few e a little, tá? A few e a little é mais ou menos o contrário aí do much e many, tá? Usamos para expressar pequenas quantidades. Tem o mesmo significado, porém utilizamos em situações diferentes. A few e a little eu vou utilizar para dizer que eu quero pouco de alguma coisa, tá? A few e a little significa pouco. Mesma coisa, significam exatamente a mesma coisa. Só que gramaticalmente a gente usa de maneiras diferentes, tá? A few nós vamos utilizar para countable nouns, ó. A few, cadê? A few. Countable nouns. A little para uncountable nouns, tá? Coloquei aqui um exemplo de substantivo incontável. Na frase I need a little more water, utilizamos a little, pois water é um substantivo incontável. O que é water? Muito fácil, essa vocês sabem. Água. Então, na frase I need a little more water, eu estou dizendo que I need é eu preciso, tá? Eu preciso a little more de um pouco mais de água, tá? A little é pouco. Então, eu preciso de um pouco mais de água. Água, nós já vimos que é algo que a gente não consegue contar, porque coisas líquidas são sempre uncountable, tá? A gente não consegue contar ali todas as partículazinhas que compõem, né, a molécula da água e tal. Então, a gente não consegue contar. Então, eu vou utilizar esse a little, porque eu estou falando de algo que eu não consigo contar. E porque eu estou falando pouco, porque eu quero um pouco mais de água, eu não quero muita água. Se eu quisesse muita água, eu diria I need a little much more water. Porque o much a gente viu que é usado para mais, para quando eu quero, quando é muita coisa. Aqui eu quero um pouco, tá? Então, esse foi um exemplo de pouca quantidade com substantivo incontável. Deixa eu pensar em um exemplo para substantivo contável. Vou utilizar o mesmo que eu usei no outro slide, né? Eu coloquei que I have many books, não foi? Tenho muitos livros, algo assim. Então, agora eu vou utilizar o contrário, né? A few eu utilizo para countable nouns. Eu sei que books, né, book, livro, é countable, porque eu consigo contar. Então, vou utilizar o a few no exemplo com uma frase que eu utilizo a palavra book, tá? Então, I have a few books. O que eu quero dizer? I have, eu tenho. A few books. Se a few eu utilizo para dizer uma quantidade pequena, eu estou dizendo que eu tenho poucos livros, tá? A few books. Porque books é um countable noun, que eu consigo contar. Então, eu utilizo a few. Vamos para o próximo. Não, resumindo, né? A few e a little a gente utiliza para poucas quantidades. A few para countable nouns e a little para uncountable nouns, ok? Some and a lot of. Gente, vamos lá. Usamos para expressar quantidades incertas. Podem ser usados para countable ou uncountable nouns. Esses daí, esse some and a lot of, eles servem tanto para countable quanto para uncountable. Então, não preciso ficar pensando se aquilo ali é countable ou uncountable para saber quando eu vou usar o some ou a lot of. A lot of,
Perdão, botei some primeiro, né? Vou ler. Some, para quantidades incertas que não temos a menor noção. Ou seja, some é alguma quantidade. Não é nem pouco nem muito. Eu não sei qual é a quantidade. Por exemplo, eu coloquei aí. I have some work to do. Quando eu digo para você que I have some work to do, eu estou dizendo eu tenho trabalho para fazer. A tradução é essa, eu tenho trabalho a fazer. Não estou te dizendo quanto de trabalho eu tenho. Eu não sei, você não sabe. Então a gente vai utilizar o some, porque traz a ideia de uma quantidade, que eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho alguma coisa a fazer. Mas eu não sei o quanto, eu não sei quantificar aquilo. Tá? Então eu vou usar o some para dizer uma quantidade que eu não sei ao certo. E que eu não sei nem se é muito nem se é pouco, não tenho a menor ideia. Tá? Então o some eu vou utilizar para contables e uncountables. Então, aqui a tia botou work. Work é algo uncontable, porque a gente não consegue contabilizar, né, o quanto de trabalho que a gente tem que fazer ou tal. Mas eu poderia facilmente usar algo countable, tá? Por exemplo, apples, maçãs. I have some apples. Eu poderia usar, tá? Significa que eu tenho algumas maçãs. Não sei quantas, mas tenho algumas maçãs, tá? Countable e uncontable eu posso usar some, ok? Agora, a lot of, para grandes quantidades, porém incerta. A lot of, eu vou dizer quando eu tenho muita coisa, tá? E isso aí eu posso usar com countable e uncountable. Também não preciso diferenciar o que é o que, tá? A tia botou o exemplo. I ate a lot of bread. I ate significa eu comi. E a lot of bread significa pão. Bread é pão. Então, eu comi muito pão. Por quê? A lot of me traz a ideia de muito, tá? É uma quantidade que eu não sei. Eu não estou te dizendo aí quantos pães eu comi. I ate a lot of bread. Eu estou te dizendo que eu comi bastante pão. Não estou dizendo quanto, tá? Pode ser usado para countable e para uncountable também. Não tem problema. A lot of traz a ideia de que uma quantidade é uma quantidade que não sabemos exatamente quanto é, mas que é bastante. Vou indo para o próximo. N, sempre utilizado na maneira negativa. N traz a ideia de não ter quantidade alguma. A gente viu aí ideias de quantidade. A gente viu many e much para grandes quantidades. A gente viu a few e a little para pequenas quantidades. A gente viu some e a lot of, para quantidades incertas, quantidades que a gente não sabe se é muito ou se é pouco, enfim. E agora a gente está vendo N, que N significa que eu não tenho nada, não tenho quantidade. É ausência de alguma coisa, tá? Como assim? Por exemplo, I don't have any money. Money você sabe, né? Dinheiro. Então eu estou dizendo, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho dinheiro, tá? Então o N, ele serve para dizer que eu não tenho alguma coisa, tá? Usando novamente, e eu posso utilizar, posso utilizar também para countable e uncountable. Não preciso me preocupar se o substantivo ali é countable ou uncountable. Eu posso usar para os dois. Usando novamente aí o exemplo da maçã que a tia deu. I don't have any apple. Significa que eu não tenho nenhuma maçã, tá? Então é isso. Traz a ideia de não ter alguma coisa, representa a falta de algo, tá? Então é isso, gente. São bastante palavras novas aí, eu sei. Mas não é tão difícil assim de gravar isso, porque são duas palavrinhas que representam a mesma coisa, many e much, que representam grandes quantidades, a few e a little, que representam pequenas quantidades, some e a lot of, que representam quantidades que eu não sei se é muito, se é pouco, mas a lot of, ele tem uma ideia de ser mais, de ser uma quantidade maior, e N significa quantidade nenhuma, significa não ter alguma coisa, tá bom? Só uma outra coisa que eu queria abordar aqui, que eu não coloquei no slide, mas é importante. Quando a gente pergunta, por exemplo, você tem cenouras? Você tem quantas cenouras, por exemplo? A gente faz essa pergunta sempre utilizando o many ou much, tá? A gente não vai perguntar a few ou a little. Por exemplo, se você quiser perguntar a cenoura, como eu falei, cenoura em inglês é carrot. Então, eu faria a pergunta:
How much, perdão, desculpa, carrot é countable. Então, para countable, a gente utiliza many. Então, eu faria a pergunta: How many carrots do you have? Se eu quisesse perguntar, quantas cenouras você tem? How many carrots do you have? Então, mesmo que você tenha pouco, aí você responde: I have a few carrots. Ok. Mas a pergunta, ela sempre vai ser feita pelo many ou pelo much, tá? E se eu quero perguntar, se você não tem alguma coisa, eu vou utilizar o N, tá? O N é sempre negativo, tá? Ou eu vou perguntar se você tem cenouras, eu posso também falar: Do you have any carrots? Vou estar perguntando: você tem alguma cenoura? Tá? Ele tem essa ideia de algum, tá? Então eu posso perguntar para você se você tem cenouras utilizando a ideia de many, né? Do you have many carrots? Se você tem quantas cenouras? How many carrots do you have? Tá? E eu posso utilizar o N de forma negativa, tá? Do you have any carrots? Eu posso perguntar afirmativa ou negativa, tá bom? Então é isso, é complicadinho sim, mas no texto está tudo mais explicadinho. E tendo a necessidade, é só assistir esse vídeo mais uma vez, né? Isso eu já falei isso, é uma vantagem, é uma das poucas vantagens que a gente tem nesse ensino à distância, mas é uma boa vantagem, que é, se surgir a dúvida, vocês podem estar assistindo a aula de novo, e de novo, e de novo. Tá bom? Então, beijinhos, beijinhos, e é isso.